Quando foi sua última viagem? Foi praia? Foi montanha? Sozinho? Com a família? Ou com amigos? Você foi sem planos ou tinha tudo extremamente organizado e pensado antes de embarcar? As viagens nos desafiam, nos enriquecem culturalmente e ampliam os nossos horizontes. Mas também é verdade que algumas vezes alguns medos ou obrigações aparecem na hora do planejamento dessa viagem e acaba gerando um esforço extra na hora de decidir para onde ir, com quem ir, o que levar na bagagem, por exemplo. Mas se você gosta de viajar e quer conhecer mais sobre as novas ferramentas do mercado que podem te ajudar a pegar o próximo avião, faça já a sua mala, coloque o fone de ouvido e fique escutando a gente. Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Márcio Oliveira Eu sou o Thiago Pierosi. e a nossa convidada de hoje aqui é a Renata Franco, e a gente vai falar nesse episódio não só de uma coisa que eu gosto muito, que é de viajar, mas a gente vai falar de travel techs e novas formas de viajar, né? Como que a gente pode aproveitar melhor as nossas viagens também, tá bom? É isso aí, e enquanto a gente vê agora a nossa vinheta, você aproveita e já curte o Debate no Café, já compartilha, já segue a gente aí, tá bom? E espero que você goste do episódio. Tomamos um café? A Renata é empreendedora no setor de turismo. Se formou em administração de empresas e fez pós em board executivo. Já criou duas agências de viagens corporativas de sucesso, esteve à frente da operação da logística da Copa do Mundo do Brasil em 2014, sendo responsável por mais de 84 mil passageiros, e também da Copa da Rússia em 2018. Ela foi CEO da Stella Barros Turismo e é conselheira do turismo da França no Brasil desde 2005 e da Exchange do Bem desde 2020. Após 20 anos de carreira, a Renata resolveu criar a Pinguim, um app que conecta pessoas do mundo todo que buscam boas companhias para suas viagens. Renata, seja muito bem-vinda ao Debate no Café. Olá, Márcio, Thiago, obrigada pelo convite. É um prazer estar falando de viagens aqui. Quem não gosta de viajar, né? Então, é bom a gente falar sempre daquilo que as pessoas desejam, né? O que é mais aspiracional dentro dos desejos dos seres humanos atuais, principalmente após a pandemia. Então, estou muito feliz de poder falar um pouquinho de viagem, mas é importante também a gente ver tudo que está acontecendo, como a gente pode viajar melhor, né? Quais são as ferramentas que existem por aí hoje para que essa experiência de viajar seja realmente inesquecível, né? E seja algo realmente bom para a gente, né? Principalmente hoje em dia. Legal, muito obrigado, Renata. Prazer enorme estar aqui com uma pessoa que conhece tanto de viagem para falar disso, né? Como eu falei já, eu gosto muito de viajar, também gosto muito de café. Então vamos fazer um brindezinho para começar, que no debate de café a gente sempre brinda com um cafezinho Bora! ou uma outra Tintim. bebida qualquer, é democrático. Gente, Tintim, maravilha. Ouvindo o Thiago falar um pouco da sua experiência, sua vivência, acho que você já viu muita coisa, você conhece muita coisa. Vai ser bom, porque isso aqui, talvez mais do que um debate, para quem nos assiste, vai ser uma grande consultoria também de como viajar. Mas eu fiquei curioso com uma coisa: 84 mil pessoas na Copa do Mundo. Conta um pouquinho essa experiência para a gente, porque eu imagino o tamanho do desafio. Eu não vou nem falar do tamanho dos perrengues, mas o tamanho do desafio de 84 mil. O que que foi isso? Como que foi isso? Só para a gente entender um pouquinho, que isso é curioso. na verdade, eu sempre trabalhei com viagens de incentivo, que são viagens para Tá, empresas, né? perfeito. Viagens Usei presa, enfim. muito isso na minha agência, Ai, que legal. uma Acho que agência de talvez incentivo. tenhamos sido parceiros lá atrás, né? Talvez, Porque talvez. é, Várias viagens, e mundo inteiro.
Exato. E quando você organiza uma viagem para uma empresa, os detalhes, assim, tudo tem que ser realmente perfeito, né? E são viagens grandes, muitas vezes. A gente cansou de fazer lançamento de produto, lançamento de carro. Então, assim, 600, 1000 pessoas. E nisso também eu já trabalhava com Copa do Mundo, desde a Copa do Mundo da França, que eu trabalho com isso e sempre gostei. Eu adoro grandes eventos, já fiz Olimpíadas. Então, eu não gostava de problema pequeno. O problema tem que ser grande para a gente resolver. Já que vai ter um E a problema, que Copa, seja um problema grande, né? Para dar que aquele seja um desafio. grande. Exato, exato. E fazer a Copa do Mundo do Brasil realmente foi assim um grande presente na minha vida, pessoal e profissional, porque é algo histórico, né? A gente organizou essa Copa começou a organizar 4 anos antes. Então, 4 anos antes da Copa, em 2010, finalzinho de 2010, a gente montou uma agência que era só para cuidar da logística dessa Copa do Mundo, da parte de hospitalidade. E foi assim que a gente foi organizando, né? Fazendo risk assessment, vendo tudo que podia dar errado, Hum, fazendo testes. Então, assim, não foi um mês que a gente chegou e montou tudo, não. Foram 4 anos de trabalho. A gente tinha uma equipe de mais de 1000 coordenadores espalhados pelo Brasil. Então, assim, eu tinha uma equipe experiente em Copas do Mundo. Então, assim, foi algo realmente organizado, pré-organizado, né? Oi, companhia. Seja bem-vindo ao debate no café. É mais uma companheira de viagem. Desculpa, eu tinha falado, eu não posso ser interrompida, mas é Não, sempre faz assim. parte, é Ela sempre quer assim, é viajar com ótimo. você, Renata. É, Ela viaja já desde Ali, ó. muito bebezinha. Tá vendo? bom. Ela foi para a Rússia, por exemplo. Ela foi a Olha só, mascote da Copa da Rússia. que legal. Então, assim, ter esse desafio, a minha cabeça ela foi programada, né, com toda essa experiência de incentivo para cuidar de logística, né? Eu sou obcecada por logística, por timing, esse ônibus vai estar aqui com 30 pessoas, então você sai com 29, tem alguma coisa errada. Então, assim, essa organização, ela é o segredo do sucesso. A gente, além dessa organização, a gente tinha mais, por exemplo, rotas de estádio. Nós tínhamos pelo menos 3 rotas para cada jogo, de cada hotel. Então, você imagina que em cada cidade eu tinha 4, 5 hotéis com muita gente, e eu tinha 3, 4 rotas para cada hotel chegar no estádio a tempo de assistir o jogo. Então, assim, planejamento é o segredo do sucesso, né? E prever o que pode dar errado. Essas viagens de incentivo são realmente um desafio à parte, né? Como eu te falei, eu tive uma agência, a gente tinha uma divisão de incentivo, fazia muito programa de incentivo, e a viagem era sempre viagem, né? O grande prêmio, e era sempre viagem difícil, não era viagem fácil, né? Porque você não Não, dá viagem para Nova York, o povo já não aguenta mais, né? Você vai dar para os fiordes é, noruegueses, vai dar exato, para Terra do Fogo, você vai dar para lugar diferente. E aí, quando o lugar é diferente, os desafios também são diferentes. Sem contar que é, teve várias vezes que as próprias pessoas que ganharam não queriam viajar, porque tinha medo. Ah, não. Imagina, são programas de incentivo que muitas vezes você pega a pessoa de bom poder aquisitivo, mas culturalmente não tem tanta sim, experiência e tem seus medos e receios. E cansei de ver gente que na hora do embarque não quero mais ir. Não, me manda para o é complicado. Nordeste. Não, como assim manda para o Como Nordeste? Eu não quero. assim? E aí, cuidar e administrar esses perrengues, essas dificuldades é bem diferente do que uma viagem normal de férias de qualquer pessoa, né? É, É legal. mas você sabe que isso que você está falando é algo bem interessante, né? São 30 anos hoje viajando com grupos de empresas e eu vejo um amadurecimento cultural do brasileiro que viaja muito importante, muito, muito, muito. Então, antigamente, às vezes você ficava até com vergonha, né? Você chegava em algum lugar, num hotel, era brasileiro É, tinha muito gritando, isso. aquela coisa horrorosa. Hoje em dia, mudou muito, 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 muito. Então, é muito legal ver esse desenvolvimento do brasileiro. A gente aprendeu a viajar, a gente gosta de viajar. Bom, quem não, né? Depois que você viaja uma vez, você não retrocede. Então,
É muito legal ver o amadurecimento do brasileiro buscando outros destinos. Então, por exemplo, né, no Conselho de Turismo da França, eu qual é o grande desafio do governo da França? Tirar as pessoas de Paris, porque eles querem levar para outras regiões. A França é maravilhosa, né? Tem Sim. qualquer cantinho tem algum lugar bonito a ser Qualquer visitado. lugar tem um castelo, né? Não, é incrível. O ano passado eu fui conhecer a região de Dordogne, que eu não conhecia. Estou encantada. Para todo mundo eu falo, vá para Dordogne, que é lindo. Então, assim, e o brasileiro, ele já foi para Paris. O brasileiro médio, obviamente. A gente ainda tem que ir para Paris, claro, mas aquele que começa a viajar, ele vai primeiro Nova York, Miami, Paris. E agora ele está começando a ir para outras regiões e outros lugares do mundo aí que não são tão batidos, vamos dizer assim, por quem está acostumado a viajar. E, Renata, já que você começou a falar aqui um pouco de história, eu acho que isso é legal, né? Essa evolução que você está comentando que aconteceu, essa mudança do turista, né, brasileiro. Fala para a gente um pouco o que são os grandes desafios hoje que a indústria do turismo acaba, enfrentando e como ela está abordando esses grandes desafios. E um pouco de futuro, quais são as tendências de viagem, se existe algum ferramental que já está olhando para isso, para essas novas tendências, né? Porque as gerações vão mudando, a gente sabe. Eu acho que quando meus avós viajavam, eles tinham alguns recursos disponíveis. Hoje é outra história, né? Com muito mais recurso. Hoje você viaja estando em casa, né? Você conhece o lugar antes, você assiste vídeo no YouTube, você vai seguir lá um canal, você vai achar um aplicativo que vai te dar super dicas. Eu Então a vou no viagem também Google é Earth. diferente. Eu vou no Ou vai no Google Earth, Google Earth, colocar no Street View Street e ficar View, andando. exatamente, né? Até para mim acaba perdendo um pouco do encanto. Eu às vezes tento não olhar isso quando eu vou viajar para também não tirar toda aquela surpresa, né? Para que a coisa não seja entregue assim toda de uma vez. Mas eu entendo que foram muitos momentos distintos em um período de período de tempo muito curto, né? Eu lembro de histórias dos meus pais viajando de carro pelo Brasil e hoje é onde a gente já consegue estar com esse mundo tão globalizado, né? Você consegue trazer para a gente um pouco dessa história e para onde a gente pode ir no turismo? Claro. Na verdade, quando eu resolvi montar o Pinguim, eu queria ser esse agente de mudança, né, do turismo, principalmente no Brasil. Eu percebo cada vez menos, mas ainda é muito presente, que as agências de turismo, elas trabalham do mesmo jeito há décadas, né? Então, assim, todas as outras áreas se modernizando, trazendo ferramentas novas tecnologias novas, inteligência artificial e o turismo daquele mesmo jeito, né? E isso me incomodava bastante. Então, quando eu resolvi montar o Pinguim, eu queria trazer a personalização. Primeiro, eu queria conectar as pessoas. As pessoas hoje são cada vez mais sozinhas, infelizmente, mas isso é fato. Se relacionam através das redes sociais. Então, a gente vê os aplicativos de relacionamento pessoal, né, de namoro. As pessoas conhecem, casam através de um aplicativo, e cada vez mais. As pessoas buscam emprego através de um aplicativo, cada vez mais. E não tinha nada disso de turismo, né? Por que o turismo não vai entrar nessa tendência, né? Óbvio que vai, alguém tem que fazer isso. Então, o Pinguim surgiu para isso, para que essas pessoas que estão ali no dia a dia, no seu aplicativo, no seu celular, que elas possam olhar e encontrar também um lugar onde elas se sintam confortáveis para falar de viagens, para encontrar uma companhia para viajar, para ter dicas, né? Então, essa é uma ferramenta, o Pinguim é uma ferramenta já que é um agente de mudança da forma das pessoas tratarem as viagens, né? Então, as comunidades de viajantes, essa sim é a grande tendência para tudo, né? A marca que não tiver a sua comunidade, ela vai morrer em algum momento, porque as pessoas elas precisam se sentir parte de alguma coisa.
elas precisam pertencer a algum grupo, enfim, ao grupo de vinho, ao grupo de café, seja o que for, mas ela precisa pertencer a alguma coisa. E a gente trouxe isso para as viagens, né? Então, as viagens dentro de comunidades nichadas, especialmente criadas para você, são uma grande tendência, não só do turismo de luxo, a gente já fala isso sobre viagens personalizadas no turismo de luxo há algum tempo, mas o turismo convencional, né? De todos nós aí que queremos simplesmente conhecer um país novo, quero ir para a Islândia, você entra lá, você cria uma comunidade de aurora boreal, por exemplo. Então, o que que eu vou aprender na Islândia de aurora boreal? E não simplesmente ir até a Islândia, ficar num hotel, fazer o tour, voltar para casa e falar que é super bonito. Então, essa eu acho que é a grande tendência do turismo, né? Turismo de compartilhamento é outra tendência. A gente vê o Airbnb, que revolucionou aí o nosso pensamento. No próprio Pinguim, as pessoas podem dividir custos das viagens, né? Então, isso faz com que mais pessoas possam viajar. Não fica aquela coisa super cara. Eu não preciso necessariamente deixar de viajar porque eu não tenho dinheiro. Não, eu consigo dividir com alguém. Consigo dividir um transfer, consigo dividir um hotel, um passeio, algo que antes, né? Ou você tinha alguém ali que você conhecia do seu lado, da sua família ou seu amigo para dividir as despesas da viagem, ou você não ia viajar. Então, essa é também uma grande tendência de compartilhamento nas viagens. E também o turismo onde as pessoas se sentem em casa. Isso a gente traz também do Airbnb, que eles estão entrando forte com isso, que é você sai da sua casa, mas você quer se sentir em casa. Então, você vai estar num lugar, você vai estar num apartamento em algum lugar do mundo e a inteligência artificial vai te conhecer o suficiente, já te conhece, para fazer com que você se sinta em casa. Então, eu sei que você gosta do cafezinho de manhã, vai ter um cafezinho de manhã lá para você, do jeito que você gosta. Antes de dormir, você gosta de ler algum livro específico, de algum tema específico, vai ter um livro lá do lado no seu criado mudo antes de você deitar. Então, assim, são pequenos detalhes que vão fazer com que o turista seja cada vez mais paparicado, que ele realmente tenha conforto e se sinta especial quando ele estiver nas suas viagens, né? Falei Oh, muito seguido. não, não tem problema não, mas acho que você está colocando um ponto que é interessante, que tem a ver um pouco com a evolução do modelo de viagem, o comportamento das pessoas, né? O modelo de negócio viagens tradicional, e o impacto da tecnologia nisso tudo. Eu vou tentar traçar um cenário aqui, vamos ver se faz sentido para a gente pensar um pouquinho sobre isso e como que você enxerga. As pessoas hoje têm muito mais informação. Eu não estou falando da qualidade de informação, eu estou falando de ter acesso à informação, né? A gente tem celular aqui, e a gente pesquisa qualquer coisa, rapidinho a gente faz qualquer coisa. Rapidinho a gente compara preço de passagem de avião, falando de viagem, a gente vê dicas de localidade, pessoas que foram contar as suas experiências boas ou ruins, a gente vai no Reclame Aqui para ver se teve alguma coisa daquela empresa que a gente tá ou pegou do hotel ou da empresa de turismo. Eh, eu acho que viagem está muito mais acessível no sentido de que as pessoas estão buscando mais. Até porque hoje você pode pagar de diversas maneiras, você tem autonomia. A informação das pessoas dá um pouco mais de segurança para as pessoas viajarem, minha percepção. Isso significa que a gente cria um novo grupo de viajantes independentes. E às vezes viajante independente de primeira viagem, né, que acha que se informou tudo, sabe tudo, pegou todas as dicas para fazer uma viagem, às vezes complexa, sozinho. O que eu queria enxergar com você, a gente estava até falando um pouquinho disso antes, como que você enxerga o modelo de negócio das agências, dos pacotes, do agente de viagem e essa tendência que a gente tem de viajantes independentes, que até hoje você consegue comparar passagem, compra passagem, pega um Airbnb, arruma o transporte, compra o ticket
de trem, metrô por aqui, enfim, a gente faz muita coisa dependendo da localização, claro. Como que você enxerga esses nichos, o espaço de cada um? Como que você entende o modelo mudando, um pouco esse modelo de venda de viagens, de pacotes turísticos? A gente sabe também do impacto da pandemia, né, e aí depois também acho que vale entender um pouquinho o movimento que houve durante pandemia e pós, porque o mercado de turismo foi muito impactado, né, acho que foi um dos mais impactados pela pandemia e teve que sobreviver de alguma maneira, aí a gente vê alguns casos estranhos aí, de empresas que tiveram problemas, Urb e outras, tal, mas é um mercado que está em franca expansão, retomada. Então, eh, me fala um pouquinho vários, talvez, modelos ou perfis de viajantes, como que você enxerga essa adaptação de papéis, e também depois se a pandemia ajudou a mudar algum desses modelos, acelerar essas mudanças ou não, ou são percepções equivocadas? Não, vamos lá. Eu adoro falar sobre esse tema que você está falando agora, porque realmente a- a- esse excesso de informações parece bom, mas não é, né? Ele faz as pessoas errarem muito, se frustrarem muito. E é isso que a gente tenta mudar, né? Essa mudança. Então, o que você lê na internet, para você, que pode ser bom, para mim, não necessariamente, né? Então, só que eu estou lendo a mesma informação que você, nós somos completamente diferentes. Eu vou fazer a mesma viagem que você, para mim a viagem vai ter uma experiência horrorosa. E para você vai ser boa, maravilhosa, tá tudo certo. Então, o fato de você ter muita informação hoje em dia e a gente ter esse viajante independente criou a necessidade realmente dessas comunidades, né? Então, não basta só eu ir comprar minha passagem direto, meu hotel direto, não, eu quero estar perto de, gosto de vida noturna, quero estar perto da vida noturna, gosto de corrida, quero estar próximo a pessoas que acordam cedo para fazer esporte, para correr, quero estar próximo a um parque. E isso não necessariamente você encontra hoje em dia, né? Aliás, você não encontra, é muito difícil. Eu tenho certeza que vocês já tiveram essa experiência de olhar várias informações e falar, putz, mas o que é legal para mim, né? Qual delas eu vou seguir? Qual blog que está falando aquilo que me interessa? Então, assim, eu tenho um jeito de viajar, né? Eu tenho 4 filhos de 6 a 20 anos. Então, você imagina que viajar para mim é uma coisa, é um desafio. Para mim é um desafio, porque eu tenho que agradar todo mundo, né? E me agradar. Então, eu posso olhar 20 mil informações na internet, dificilmente eu vou achar alguma que seja exatamente boa para mim, né? E para isso, o que a gente está trazendo hoje de novidade, de ferramenta? A gente está trazendo a inteligência artificial, né? Que fazer com que as pessoas, a gente conhece no Pinguim, principalmente, a gente conhece os usuários. Eu sei o que você gosta, eu sei para onde você quer ir, eu sei o tipo de companhia que você gosta de se relacionar. E, ao mesmo tempo, a gente está fazendo a mesma coisa com os pacotes, né? Com as viagens. Então, o segredo, e eu acho que a grande transformação do turismo vai ser associar o pacote ideal para cada perfil de viajante. Antes, e muito hoje ainda, é assim, você vai, né, numa agência de viagens, e eu já fiz isso a minha vida inteira, e você tem lá o pacote a ser vendido. Disney, 15 dias, você vai em tal parque, quem quer? Tem 40 lugares, quem quiser, compra. Isso está acabando, né? Então, hoje em dia, você chega lá, você vai para a Disney, né? Então eu sei que você gosta disso, daquilo, você tem um produto específico criado para você, pet, é um nicho novo no turismo, né? As pessoas começaram a viajar com pet. Então, assim, a gente está tendo uma inversão da forma de venda do turismo. Antes, o cliente, ele comprava o que existia. Agora, as agências têm que criar aquilo que o cliente quer. Então, assim, é uma inversão importante. Isso está no começo ainda. A gente vê algumas poucas agências, mas, assim, o chat GPT está aí para acelerar esse processo, né? Porque agora, mais ainda, você entra lá no chat, você coloca para onde você quer, ele te dá o roteiro perfeito. Então, as agências elas têm que fazer essa mudança, né? Principalmente de mindset.
Depois da pandemia, já indo à pergunta da pandemia, a pandemia foi, obviamente, devastou o turismo como um todo, né? Foi muito difícil. Eu tinha acabado de montar uma startup, sobrevivi, mas por que que eu sobrevivi? Porque as pessoas estavam carentes de conversa, de amigos, de manter o sonho de viajar vivo. Então, elas entravam no aplicativo para conversar sobre viagem, para se relacionar. Então, por esse lado foi ótimo. Quando eu vi que era isso, eu investi nesse lado, né, das pessoas realmente se conectarem, conversarem, ficarem planejando a viagem, e isso as mantinha vivas, né? Então, foi essa a razão, porque ninguém estava viajando. E o pós-pandemia, ele veio muito atrasado, né? A gente ficou esperando 2021, não foi, 2022. Meio do ano passado para esse ano que as coisas estão voltando a andar nos trilhos como antes. E em muitos casos até melhor, a gente está tendo um boom de viagens que já era esperado, né? Porque as pessoas ficaram Represado, né? enclausuradas, represadas. E principalmente quando eu falo que é o desejo número um das pessoas viajar né, antes da pandemia era trocar de carro, comprar uma casa própria. Não é mais, hoje o desejo número um é viajar. Então, isso está sendo muito bom para o turismo. Houve uma grande aceleração, uma grande oportunidade de desenvolvimento de tecnologia. Finalmente conseguimos isso. Mas a gente tem um problema, né? Turismo foi muito machucado durante 2 anos. É difícil ter investidor para o turismo. Eles estão começando a olhar para o turismo agora. Na época da pandemia, eu até levava minha startup para fundos e para investidores, assim, parecia que eu estava falando uma outra língua. Ninguém queria pensar em investir em turismo. E agora não, agora a gente está voltando a ter, mostrar interesse, né? Os investidores mostrarem interesse, é uma grande oportunidade de inovação. Tem algumas startups aí no mercado que são muito legais. A gente vê um movimento da Embratur, acabou de lançar o Embratur Lab, para inovação no turismo. Então, assim, aquelas iniciativas mais privadas, né, que a gente tinha, agora elas estão abrindo para iniciativas governamentais. Enfim, o Sebrae ajuda muito também essa parte de travel techs. Eu estou vendo ótimos horizontes aí para a gente, torcendo para que mais pessoas tenham coragem de criar uma travel tech, trazer tecnologia nova, assim, inovação é meio redundante, né, falar isso, mas é super importante, né? Porque todo mundo gosta de viajar, então vamos melhorar para todo mundo. Sim, sim, sem dúvida. E essa coragem para viajar, com a tua experiência, Renata, eu às vezes fico me perguntando, né? Será que tem tanta gente assim que fala, pô, eu vou viajar sozinho? Acho que sim, né? A gente está mudando, né, esse perfil, como você falou, já tem muita gente sozinha. E como eu comentei no começo, acho que existem alguns medos também quando você fala, né? Vou viajar sozinho. Eu já viajei particularmente, já peguei mochilão e fui fazer mochilão sozinho, 30 dias por minha conta e sei das dificuldades, né? Isso há alguns anos atrás. A gente comentou aqui, eu acho que tem a questão da experiência que você tem com viagem e tem a questão do treino, né? Se você está treinado, a gente ficou algum tempo sem viajar, a gente perdeu esse treino, a gente está fora de forma, né? Existe alguma preocupação, por exemplo, segurança no Brasil? Talvez seja um tema que quando as pessoas vão viajar, elas prestem mais atenção. Quando eu vou para fora, eu tenho uma maior preocupação com o visto ou o idioma que eu não sei falar. Como que as pessoas estão resolvendo isso? Tomando por base tudo que você está falando aí também da comunicação. Eu me lembro que eu fui para Moscou há quase 10 anos atrás e cheguei lá e não falava nada. Eu lembro de já no momento ali que eu cheguei, aterrisei e falei, preciso pegar um trem. Eu abri o Google Tradutor e coloquei no Google Tradutor. Existe alguma coisa parecida com isso hoje, né, para essas frentes? Segurança no Brasil, idioma fora do Brasil, que a tecnologia esteja ajudando? Tem alguma coisa que você destacaria nesse sentido?
Bom, primeiro respondendo sobre viajar sozinho, né? Você sabe que tem um dado que eu acho bem ruim, que 17% das mulheres latino-americanas nem pensam em viajar por medo de viajarem sozinhas. Então, assim, isso é muito triste, né? Você não poder viajar porque você tem medo. Até um dos motivos também que a gente montou o Pinguim, para que no começo eram mulheres que a gente queria que viajassem, se encontrassem para viajar com segurança. E hoje a gente tem quase meio a meio. Então, assim, é um problema de homens também, né? Muitos têm medo de viajar sozinhos, muitos, muitos. Porque é exatamente isso, é uma língua diferente normalmente, você estar num país e numa cultura que você desconhece. Então, assim, as ferramentas que a gente usa, ou os truques, né, que a gente fala, primeiro, claro, você poder, Pinguim é uma dessas ferramentas, você pode entrar, encontrar uma companhia, você estudar sobre o destino é muito importante, né? Assim, como que eu vou me portar nesse destino para não correr algum risco? O que que eu tenho que fazer? Como eu devo cumprimentar? O que que é perigoso? É perigoso? Não é perigoso? O que eu tenho que fazer? E aí eu digo para homens e mulheres, né? Assim, para todo mundo. Então, assim, conheça onde você está indo para você evitar de cometer gafes ou ter algumas atitudes que possam trazer algum risco. Com relação a ferramentas de língua, você sabe que eu fui também para Moscou, fiquei 40 dias trabalhando lá e eu usava o Google Tradutor. Eu vivia com o Google Tradutor, assim, e eu estudei um pouco, né, do russo ali, do alfabeto cirílico, mas é difícil. Então eu usava, e eles não falam nada de inglês, então eu tinha que usar o Google Tradutor, era uma ferramenta que me ajudava bastante, né? O Google Maps também me ajuda bastante. É, e agora o Chat GPT, eu tenho usado muito como uma excelente ferramenta para me apoiar. Eu já ouvi vários, né, agentes, porque agora vai acabar. Não, acho que o chat é uma ferramenta para a gente que vai nos auxiliar, e principalmente para o viajante. Então, eu tenho usado bastante ele e tem sido bem interessante. A gente já tem alguns aplicativos novos em cima do chat, mas eu ainda não tenho nenhum específico para falar, ó, usa esse ou usa aquele. Eu estou testando ainda vários, mas todos até agora foram muito bons, né? Você estava falando aí do uso da tecnologia, falou também da experiência, né, do mindset diferente que talvez o mercado de turismo precisa começar a ter. Eu acho que a gente vai deixar de ser, tem que deixar de ser aquele vendedor de pacote para vender de fato experiência. Sempre foi experiência, viagem, né? Só que a gente vendia pacote. O foco era no produto, o foco não era na pessoa. Acho que o mercado de turismo tem que colocar de fato o foco no que sempre deveria ser, que é a experiência da pessoa. No final das contas, é um sonho, né? Viajar é sonho, a gente lida com mais com uma parte, é uma compra muito mais emocional do que racional, por mais que Exato. você olha ali preço, valor, tal, mas você vai, você paga, você parcela, e você não quer que nada dê errado no final das contas, né? Então, Não, no fundo, você está vendendo sonhos, você não está vendendo aquele pacote da Disney de 10 dias, hotel tal e tal, você está vendendo um baita sonho. Eu acho que de fato essa é a grande mudança que hoje, tanto a tecnologia, tanto o comportamento das pessoas, por conta da tecnologia, de querer viajar mais independente, porque elas querem realizar o sonho dela, não querem depender de alguém, eventualmente, né? Que não está preocupada com o sonho dela. Então, acho que é a empresa que conseguir entender isso faz a virada, porque as pessoas precisam de apoio, né? Também não dá para você achar que os blogs respondem tudo, né? Que nem a gente falou no não, começo, né? Eu tenho um comportamento, eu aqui em casa, né? Nós, minha esposa, meus filhos, a gente tem comportamento, gosta muito de viajar, e a gente tem, assim, por natureza, de ser mais independente. Já viajamos de todo tipo, já viajamos de pacote, usamos mais ou menos pacote. Você compra o pacote, mas não usa tudo, né? Só usa só as viagens. não Já tá. fomos por conta, Airbnb, a gente tem usado muito Airbnb fora, em vários lugares aí. É, mas fica sempre aquela sensação, será que a gente fez tudo que a gente podia fazer?
mas fica aquela sensação que faltou, que não aproveitou bem o tempo. Então, É, mesmo quem viaja de maneira independente, eu acho que às vezes talvez não cumpra tudo, então tem oportunidade para isso também, né, que é de fato ajudar a pessoa a ter a melhor experiência. Acho que tendo essa oportunidade de conhecer esses caminhos, né, as pessoas, os viajantes conhecerem isso, eh, talvez você enxergue um mercado um pouco diferente. E aí a pergunta que eu queria fazer é exatamente nesse sentido. Como buscar esse viajante independente, que acha que sozinho pode fazer tudo? E aí pode ser pode tanto fazer tudo. individual como família, que é o meu caso, é difícil a gente viajar sozinho, a gente sempre viaja em família. Então, Como convencer essa pessoa? Como buscar essa pessoa? Como que vocês estão olhando para isso? aí é aquela pergunta de US$ 1 milhão, né? É, Assim, é o que todo mundo quer saber. Mas não, assim, assim, muitas das coisas que eu falei aqui, né? Então é a personalização, é você e a sua família se sentirem acolhidos, é você fazer parte de alguma comunidade. Então, mesmo em família, se você tiver uma comunidade que gosta das mesmas coisas que você ali, e eles te proporcionarem uma experiência, uma viagem em grupo, você vai acabar fazendo, né? Eu sempre uso de modelo a Amazon, né? Que é onde eu quero chegar. A Amazon hoje ela tem uma predição tão próxima a 100%, se não me engano, hoje está em 70%, que ela manda os produtos para a casa dos seus consumidores nos Estados Unidos sem eles nunca terem clicado no nome daquele produto. E as pessoas, 70% ficam com os produtos. Porque ela conhece tão bem o cliente dela lá que ela pode fazer isso. Então, eu acho que é isso que a gente tem que buscar no turismo do mundo, né? É conhecer tão bem nossos clientes, que a gente vai ter um produto que é tão perfeito para ele, que ele não vai falar, puxa, eu vou olhar na internet, não, porque ele sabe que aquele é o produto ideal para ele, né? A gente está caminhando para isso, assim, é o que muitas agências de experiência estão fazendo, assim, além da experiência que a gente vê, está mais comum, o que eu estou trazendo agora, o que a gente está fazendo, e isso daí eu estou trazendo para as viagens de incentivo que a gente faz também, são os conteúdos. Então, você não vai simplesmente para o Peru. Estou falando do Peru porque ontem a gente estava falando sobre isso, né? Então, assim, o restaurante do Peru acabou de ser eleito o melhor restaurante do mundo. Então, você vai para o Peru, você vai entender por que aquele restaurante é o melhor do mundo, né? Você vai ter um programa ali cultural de entender os sabores, entender desde a ancestralidade, por que eles chegaram até aqui, né? Então, isso que a gente quer trazer para o viajante também vai conquistar, porque isso você não faz sozinho. É uma coisa você comprar o hotel, o aéreo e aquele ônibus hop-on, hop-off e fazer seus passeios. Ok, você vai fazer uma viagem legal. Mas outra coisa é você se envolver nessa viagem, né? E isso os agentes de viagem podem fazer, eles têm essa capacidade. E é algo novo, é algo disruptivo e que as pessoas vão comprar se elas tiverem. A gente já tem feito alguns testes e é impressionante. Assim, eu tenho alguns grupos de mulheres que viajam com a gente. Anteontem mesmo eu estava num jantar, 5 viagens a gente montou durante um jantar, só viagens de conteúdo. Então, é o legal. Japão para ver as cerejeiras e o porquê, contar a história. O Peru, que eu falei da alimentação, o porquê que a gente chegou. Então, assim, tem muito espaço, né? Então, experiência da viagem e conteúdo também, para você envolver o seu viajante, eu acho que é o segredo do sucesso. Vamos ver, né? Estamos É. testando, cada hora é uma coisa, está Na lançando uma verdade, novidade. a experiência de fato ela é o que conta, né, e a experiência ela começa no pré-viagem, a própria viagem e o pós-viagem, né, que é a Legal, O expectativa, preparo, o preparo, a expectativa, a ansiedade, o que vai ter, o olhar, o fazer isso, né, o executar isso, a viagem e o pós-viagem, a memória, a recordação, o que que dá para se trazer disso, porque já é exato. preparar a próxima viagem, né, o pós-viagem já é o pré-próxima viagem. Claro,
né? Exato. E ia Exatamente. começar isso, né? Eu acho que é isso, é tratar a viagem de fato como uma experiência, e não apenas como um 7 noites com meia pensão, Exato. transporte, viagem tal e tal lugar, com um roteirinho básico onde você vai passar em todas as lojinhas que tem que passar para comprar Exato. brindezinho, cara, que é o de pacote normal, tradicional, né? Eu acho que fugiu um pouco E disso. é o que Acho que é o o grande viajante diferencial. solo faz normalmente, né? O viajante solo normalmente faz isso, assim. Ou principalmente quando você vai para alguns lugares, Butão, você não vai para o Butão sozinho, né? Com a sua Não, família. exatamente. Esse é aqueles destinos diferentes um pouco, você vai sozinho, é certeza que vai dar problema, né? Assim, algum problema vai dar, então Não fuja tem como disso, né? saber, né? É, mas E legal. Renata, a Pinguim App, ela vai funcionar aqui, como que vocês atuam, né? Que você comentou, a gente montou aqui no jantar, mas quando eu olho para a Pinguim App, como que ela faz esse casar, né? Dar esse match, como vocês falam, entre os viajantes. Então, a gente tem, né, no Pinguim App, a gente tem o perfil dos viajantes, tudo dentro da LGPD, obviamente, e a gente faz esse match. Hoje em dia você tem um filtro, ele é uma mistura de uma pequena inteligência artificial com um filtro que você faz para achar a pessoa que você quer naquele momento, e a gente está desenvolvendo, junto com a Universidade do Rio Grande, muita inteligência artificial dentro do Pinguim. Então, nos próximos meses, a gente vai ter bastante novidade, assim, baseado em inteligência artificial, né? É unir as pessoas que têm muito a ver, que têm destinos em comum, né? Em termos de querer conhecer destinos que sejam comuns a eles, né? E perfis muito semelhantes, né? E a gente está lançando agora, essa semana, a comunidade. Então, a comunidade também você já acaba nichando e já acaba fazendo o primeiro filtro. Então, comunidade de mulheres que gostam de viagem de conteúdo, por exemplo, mulheres que gostam de corrida, pais com filhos separados. Então, essas são as comunidades que a gente já tem, né? Chile, a gente tem muita procura pelo Chile no nosso app. Fora os destinos brasileiros, né? Gramado, Rio de Janeiro, que são sempre os campeões, a gente tem muito Chile. Então, a gente está lançando uma comunidade do Chile, a gente está tendo uma viagem. Então, é dessa forma que a gente trabalha aí as conexões entre as pessoas. Muito legal. Eu costumo ser o timekeeper por aqui, Renata. Eh, da minha parte, eu já queria te agradecer, super, desejar muito sucesso, mais sucesso para a Pinguim App. E obrigado pela tua participação. Com certeza que esteve aqui nos escutando ou nos assistindo, aprendeu bastante sobre viagens. E vou passar a palavra aqui para você, para o Márcio, para a gente poder fazer o fechamento em seguida. Muito obrigado, Renata. Obrigadão, Renata. Foi, foi interessante saber um pouco, conhecer mais o mercado de turismo, essa visão de vocês, a questão de comunidades é interessante. Aproveita e fala para a gente também como que faz para chegar no Pinguim, como site, aplicativo, enfim, quem se interessou, como faz para conectar com vocês. Também já deixo aqui meu agradecimento e falo para você que eu estou com vontade de viajar. Eu gosto de viajar, fiquei com mais vontade de viajar agora. Quero arrumar algum lugar para ir no final do ano. Maravilhoso. Eu queria agradecer vocês, né? É muito bom, como eu disse no início, poder falar de turismo e das inovações que existem, que a gente está buscando, porque a gente quer a felicidade das pessoas, a gente quer conectar as pessoas, acho que isso é o grande barato aí, é que as pessoas estejam cada vez mais conectadas e mais felizes. Se a gente pode ser esse agente aí para essas coisas, vamos fazer de tudo para que a experiência seja a melhor possível. Desejo que vocês viajem muito, porque realmente é muito bom, de preferência através do Pinguim, e, e tem muito ainda. As travel techs estão começando no Brasil e no mundo também, são pouquíssimas, e eu tenho certeza que daqui para frente, assim, é um mar de oportunidades
para a gente navegar. Muita coisa ainda vai acontecer com o turismo. Obrigada pela oportunidade de novo de estar aqui. Muito bom. E para chegar na Pinguim, como que faz? Ah, é verdade. Bom, o Pinguim está em todas as lojas, tanto do Google como da Apple Store, no mundo inteiro. Então é só digitar Pinguim Viagens ou Pinguim Turismo que ele aparece. O nosso íconezinho, ó, tem até aqui, ó. Esse é o íconezinho do Pinguim. Boa. Legal. E startupeiro anda de camiseta. E então baixe o app que tem, é muito legal. Maravilha. A gente vai deixar na descrição dos vídeos aqui também os caminhos, os links para você chegar no app da Pinguim. Espero que você goste, que você encontre suas comunidades, viaje. Viajar é sempre bom, é aquele investimento que ele não vai depreciar, né? E aquele investimento que vai ficar na memória, o melhor investimento que você pode fazer. Eu sempre falo isso para todo mundo. Vai viajar, melhor comprar um carro. É para a Que as vida, com montadoras não certeza. escutam. Mas é verdade, é verdade. Vai viajar. Viaja, memória, assim, um monte de Memó- memória é muito bom, vai Memórias conhecer o mundo. afetivas para sempre. É isso aí. Eu espero que você tenha ficado com vontade de viajar, você que acompanhou a gente até aqui. Aí vai lá no Pinguim, faz sua viagem, tá bom? Aproveite, curta essa experiência, tá bom? E é isso aí. Obrigado por todo mundo que ficou aqui até agora e até o próximo debate no café.